Bom dia a todos, é com prazer que eu estou gravando esse vídeo, me lembrando que vocês estiveram com o Roberto Lúcio na semana passada e foi uma bênção para todos nós. Nós temos muitos dons espalhados pelo Brasil afora e que bom é a gente poder contar com alguns deles aqui. Nós vimos antes da semana passada, né, foi muito providencial para mim ter o Roberto Lúcio compartilhando com vocês, porque tive uma semana bem complicada aqui em casa, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo, mas antes daquilo nós estávamos compartilhando a respeito da transfiguração, daquilo que havia acontecido no que Pedro chamou depois na sua epístola de Monte Santo. E nós vimos que Jesus, ele refletiu a glória de Deus de uma maneira perfeita. Finalmente, nós tivemos, a humanidade viu um homem perfeito, um homem em tudo aprovado, um homem do qual Deus Pai disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer." E o texto de hoje é uma sequência imediata uma sequência imediata daquilo que já estava acontecendo, e nós vamos ver como essa história vai se desenrolar. O nosso texto diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: "Que é que discutis com eles?" E um dentre a multidão respondeu: "Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam." Então Jesus lhes disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" Pois bem, quem conhece um pouco da história bíblica pode se lembrar imediatamente daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo. Nós já falamos várias vezes sobre essa figura, falamos sobre isso na semana retrasada, quando falávamos sobre a transfiguração de Jesus, porque ele se encontra naquele Monte Santo com Moisés e com Elias, e nós falamos sobre isso, que tanto Moisés quanto Elias tiveram uma história de rejeição durante o seu período aqui na Terra. E Jesus também estava passando por esse momento de rejeição. Mas mais do que isso, quando Moisés desce do Sinai, o que ele encontra? Todas aquelas pessoas que viram Moisés subir, Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá em cima. Então foi um tempo considerável. E eles começaram a pensar: olha, esse Moisés aí já morreu, né? E eles chamaram Arão: "Arão, você vai fazer aí um bezerro de ouro, porque esse é o Senhor que nos tirou da terra do Egito." Talvez vocês se lembrem, talvez não, mas a história, resumidamente, é isso que acontece. Então, quando Moisés desce daquele monte, o rosto dele ainda brilhava, né, para a gente ter aquela noção, a mesma noção, não mesma, mas uma noção semelhante àquilo que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. E agora Moisés desce o monte e o que ele encontra? Ele encontra uma geração incrédula. E é mais ou menos assim: nossa, eu achei que ele tivesse morrido. E acontece uma coisa semelhante aqui com Jesus, porque nós vemos que o povo também ficou surpreso com a chegada de Jesus ali. Mas vejam só,
o que acontece, né? Nós temos os escribas, e parece que nós temos escribas em praticamente todos os lugares. Uma coisa que me deixa pensando em relação a esse texto é que a concorrência notarial ela sempre foi muito acirrada, né? Parece que todos os lugares que Jesus ia tinha algum tabelião ali por perto. Mas, claro, né? Brincadeiras à parte, eram escribas que cuidavam de questões legais, mas eles estavam ali para questionar Jesus e estavam questionando os seus discípulos, como isso já havia acontecido anteriormente. Mas quando Jesus se dirige a eles, ele faz uma pergunta, e é uma pergunta que sequer é respondida, mas é mais ou menos assim: Jesus entende o que está acontecendo, ele já sabe o que está acontecendo, e ele meio que pergunta assim: olha, vocês estão falando aí com os meus discípulos, questionando eles a respeito de uma coisa, mas e vocês? Por que vocês não resolvem o problema? Tá? É mais ou menos assim, né? E vejam que essa é uma característica comum de todos aqueles que são sempre do contra. Nós temos esse tipo de pessoa espalhados por todos os lugares. Hoje em dia, a gente tem muita gente com a língua muito afiada para apontar os erros dos outros, mas eles têm incapacidade de apontar soluções. Esse é um problema muito grave, né? Eles apontam problemas, assim como os escribas estavam fazendo, eles apontaram o problema, porque os discípulos, como a gente acabou de ver aqui, não foram capazes de expulsar aquele espírito imundo, mas eles também não tinham solução para esse problema, tá? Se já havia um contraste entre aquela cena do monte e esta, junto à multidão, esse contraste, ele aumenta a partir desse ponto. Porque nós vemos que existem algumas similitudes entre aquilo que aconteceu no Monte Santo e aquilo que é relatado aqui para nós, tá? Não é só porque existe uma sequência cronológica. Vejam só, o ponto de vista de quem conta essa história é o ponto de vista de quem esteve no monte. Porque eles estão se aproximando dos discípulos e aí viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, o ponto de vista é de quem esteve no monte. E vamos nos lembrar o que aconteceu naquele Monte Santo, naquele momento de transfiguração. O evento principal, nós já vimos que Moisés e Elias estavam lá, mas o evento principal é que baixou uma nuvem e houve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. E no fim, tudo aquilo que eles poderiam ver, tudo aquilo que sobrou para eles verem, era Jesus. Jesus a quem eles deveriam ouvir. Um pai e um filho. E perfeita harmonia, em glória majestosa. E aquilo que acontece a partir do momento que eles descem do monte. Eles descem do monte e encontram uma geração incrédula. Uma geração sem a graça de Deus. Como o livro de Romanos vai dizer depois para nós, destituídos da glória de Deus. E nós vemos também um pai, nós vemos também um filho. Só que não é um pai que pode dizer do seu filho: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Porque era um pai, sim, que lutava pelo seu filho, mas que estava ali assombrado pela desgraça que assolava aquele a quem ele chamava de filho. E tudo isso acontecendo em meio a uma geração incrédula. E a sequência do nosso texto, Jesus continua a dizer, e ele fala: trazem, e trouxeram-lhe. Trouxeram-lhe
Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Quando eu paro para refletir nesse trecho, eu fico impressionado que Jesus mandou que aquele jovem fosse trazido até ele. Aquele jovem foi trazido até ele e, nesse meio tempo, ele cai espumando no chão, naquela situação que deveria causar espanto em todos. E eu não sei quantas vezes vocês já viram algo parecido assim, mas aquilo que me vem ao coração é que quando algo assim acontece, parece que a necessidade de socorro é imediata. Mas o que Jesus faz? Ele continua no seu diálogo com aquele pai. Eu não sei se vocês já ouviram uma história, essa história que eu vou contar. Assim, não é exatamente uma história, mas eu já vi isso acontecendo por morar na praia e já até ter participado de alguns salvamentos. Mas é muito difícil você fazer um salvamento de uma pessoa quando ela está se afogando. Claro, é importante saber onde o afogamento está acontecendo, porque a gente vê nos filmes, né, que afogamentos acontecem, daí parece que a pessoa fica se batendo na água. Não, não é assim. Quando uma pessoa está se afogando, ela não fica se batendo na água, ela tem a tendência de afundar imediatamente. E se ela sabe nadar um pouco, ela até pode se debater, tá? Mas esse estágio em que ela está se debatendo é um estágio em que ela está aplicando toda a sua força para permanecer viva. E é um estágio extremamente perigoso para que um salvamento aconteça, a não ser que a pessoa seja, obviamente, muito experiente. Porque se alguém inexperiente for tentar salvar uma pessoa nesse estado, ela provavelmente terá dificuldades e terá um grande risco de se afogar juntamente com ela. Porque a tendência é que a pessoa use a outra como apoio para que ela possa respirar. Então, não é incomum, eu já ouvi essa história antes, né, e eu já vi isso acontecendo também, de deixar a pessoa que está passando por aquela situação se cansar para que então o socorro possa acontecer, tá? Então a gente vê algo aqui, né, parecido com aquilo que Jesus está fazendo, porque ele não vai socorrer imediatamente aquele jovem. Na verdade, eu acho que Jesus já sabia que existia algo mais que ele precisava resolver com o Pai, e mais, certamente existia algo que ele precisava resolver com os seus discípulos, tá? Então, Jesus aguardou porque ele sabia que existia algo mais para ser resolvido, porque todo o problema estava na incredulidade. E é uma incredulidade de uma natureza tal que consiste na limitação que nós mesmos impomos. Assim, é uma limitação que acontece na nossa própria mente, né? De impor limites à capacidade de Deus e aquilo que Deus pode realizar. É uma limitação que nos impede de confiar plenamente em Deus. Como é triste adicionar a isso o fato de que a incredulidade daquele pai, ela
teve como dizer, um auxílio, né? Aquela incredulidade que ele já talvez tivesse, ela foi uma incredulidade que aumentou por causa da incapacidade que os discípulos mesmos tiveram de confiar em Deus para realizar aquela expulsão, aquela purificação, como já vimos, e como Marcos mesmo continua a fazer aqui e chamar aquele de um espírito imundo, tá? Mas qual é a nossa situação, se não exatamente esta? Que nós dizemos, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes nós não nos sentimos exatamente da forma como esse pai? E talvez nós devêssemos nos sentir exatamente dessa forma todas as vezes que nós nos voltamos a Deus em nossas orações, porque a incredulidade é uma barreira que nós temos e que precisa ser vencida, mas a única pessoa que pode gerar fé em nossos corações é Deus. O livro de Romanos nos diz que a fé é um dom de Deus. Isso é dependência de Deus. Dependência de Deus é: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Deus, ele é o iniciador, ele é o executor e ele é também o consumador de cada circunstância, de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. E o que eu tenho não é suficiente. Por isso que eu preciso fazer como esse pai. Eu preciso dizer, ajuda-me na minha falta de fé. E a história segue, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E isso está lá no Evangelho de Marcos, nos versículos 14 a 28 do capítulo 9. Então, essa é a conclusão da história que nós temos hoje, que aconteceu imediatamente após a transfiguração de Jesus, um pai e um filho. E vejam que a diferença entre a fé e a incredulidade é como a diferença entre a morte e a vida. Mas notem que é uma vida que vem de Deus. É uma vida que vem com Jesus tomando aquele homem pela mão. É óbvio, o texto aqui está nos dizendo, e acho que é muito claro para todos nós, que ele não morreu. Ele foi dado como se estivesse morto. E Jesus o toma pela mão. E essa menção da morte, ela não é por acaso. Porque, evidentemente, é isso que acontece. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos dizer, ajuda-me na minha incredulidade, para que Deus possa nos estender a mão. Deus nos estende a mão e nos tira daquela situação. Essa é a diferença entre fé e incredulidade. É uma diferença tão grande como a diferença entre morte e vida. E uma vida que vem de Deus. Os discípulos, esses discípulos que perguntam a Jesus
separadamente, depois de tudo aquilo que aconteceu, por que, Senhor? Por que nós não conseguimos? Esses discípulos, eles já haviam visto Jesus libertando cativos de todas as espécies. Nós já vimos aqui muitos sinais que Jesus praticou. Jesus já havia purificado homens antes possessos por espíritos imundos, assim como esse menino. E mais, os discípulos já haviam feito a mesma coisa. Jesus havia dado poder aos seus discípulos para que eles fossem, pregassem o evangelho. Nós já vimos isso aqui. Não me lembro exatamente qual foi o episódio, mas nós vimos isso já no livro de Marcos. E eles fizeram isso com sucesso. E, sabe, eles podem ter começado a pensar o que poderia dar errado. Tudo já havia dado certo. E mais, eles agora estavam ouvindo Jesus falando não por parábolas. Jesus começou a ensinar claramente. Eles já sabiam que Jesus era o Messias pela afirmação de Pedro pouco tempo antes aqui. Aqueles 9 não haviam visto Jesus no Monte Santo, mas eles já sabiam que Jesus era o Messias. E quantas vezes, e eu imagino, não só imagino, como vejo pelo texto aqui que nós estamos estudando hoje, que aqueles discípulos, eles estavam numa escalada de sucesso. Nós vamos ver isso mais para frente com mais detalhes, né? Eles ficam se questionando, não, mas dentre nós, qual de nós é o mais importante? Eles têm isso na mente deles, porque afinal de contas, eles eram os 12 escolhidos pelo Messias. Sabe, algumas vezes as pessoas começam simples e o sucesso que elas experimentam faz com que elas pensem que possuem luz própria. E esse texto vem para nos dizer que sem dependência de Deus, sem aquela mesma dependência que aquele pai mostrou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tudo que poderemos fazer de conta é que nós temos um brilho próprio. Se nós não dependermos de Deus, tudo aquilo que nós vamos conseguir fazer é fingir que nós temos algum brilho próprio. Tudo aquilo que nós vamos conseguir fazer é apontar os problemas e apontar os problemas, ganhar aplausos até, porque nós temos uma visão do problema, mas nós seremos incapazes de trazer alguma solução. A nossa vocação não é brilhar, se é que a gente pode dizer assim, né? Alguma luz fosca que nós possamos ter. A nossa vocação é de brilhar a luz de Deus. Assim como Jesus não brilhou a sua luz própria. Jesus brilhou a luz de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Existe algo mais simples do que a oração para nós mostrarmos que dependemos dele. Vejam, Jesus não está dizendo que nós precisamos ter uma postura ascética, que nós precisamos nos dedicar, né, a coisas muito difíceis. Não. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos orar. Existe algo mais simples do que a oração para nós mostrarmos que dependemos de Deus? Que nós esperamos naquilo que os nossos olhos ainda não veem? E com isso, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês. Esses discípulos estavam numa escalada de sucesso. Talvez você não esteja se sentindo assim, mas talvez você esteja se sentindo como aquele pai.
E muitas vezes nós nos sentimos como aquele pai. E eu acho que essa é a posição que nós sempre devemos ter diante de Deus. Uma posição de dependência, uma posição que depende de Deus para absolutamente tudo. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu gostaria hoje de concluir fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você dirigiu a Deus uma oração? Vamos pensar a respeito desse texto, pensar a respeito desse pai. E eu gostaria agora de dar aqui um tempinho breve para que cada um de nós possa curvar a sua cabeça e fazer a sua oração, se assim vocês desejarem. Então, que nós tiremos esse tempo agora para isso. Pai bendito, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque somos encorajados por ti mesmo a dependermos de ti dessa maneira. Muito obrigado porque o Senhor nos conclama para nos apresentarmos a ti da maneira na qual nós nos encontramos. E que se essa forma for uma forma que carece de fé, Senhor, tu és aquele que pode nos ajudar. E eu te peço que o Senhor nos ajude a não sermos essas pessoas que sempre apontam os problemas e que nunca apresentam soluções. E que as soluções que nós possamos apresentar algum dia sejam soluções que venham da nossa dependência de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e até semana que vem.